Paz e fogo do Espírito Santo, meus amigos, que recaia sobre você nesse dia de hoje. E eu te convido a rezar junto comigo esse terço da cura interior, pedindo mesmo para que Deus possa entrar nos nossos conflitos. Eu não sei se você está passando por algum conflito nesse dia de hoje. Dentro de nós há muita coisa bagunçada, embaralhada, sabe? Muito emaranhado. Então que tudo seja transformado em paz. Peça ao Senhor nessa tarde que transforme todos esses conflitos em paz. Você está precisando ficar em paz. E que nós sejamos um instrumento verdadeiro de cura. E não um instrumento de divisão, de confusão, de perturbação. Amém? Então, vai lá. Compartilhe esse terço com alguém que precisa muito de paz no coração. E vamos rezar juntos. Se inscreva no meu canal. Se esse conteúdo foi importante para você e você viu que tem uma boa presença do Espírito Santo, envia para essa pessoa que necessita. Deixa seu like. Compartilha. Deixa um glória a Deus aí. E vamos rezar juntos hoje? Então vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu já quero que nesse início você vá oferecendo esse Santo Terço. Vai assim repetindo comigo. Eu ofereço esse Santo Terço por tudo aquilo que pesa dentro do meu coração. O que está pesando no teu coração nesse dia de hoje? Qual é o conflito? Qual é a pressão que você está tendo? Quais expectativas que você está criando? Quais os medos que você traz dentro de você? Qual a mágoa? De repente você está sobre uma mágoa aí terrível. Qual é a disputa? De repente você está numa disputa interior muito grande dentro de você. Peça ao Senhor, Senhor, faz de mim, Senhor, um canal de cura. Faz de mim, Senhor, um instrumento de vossa paz. A paz da minha casa, a paz da minha família, a paz aqui no meu ministério, a paz dentro de mim mesma. Peça a paz dentro de você. Começa a falar com Jesus, sabe? Coloca a mão no teu coração e fala: Jesus amado, muitas vezes, Senhor, o meu coração, ele se divide entre a paz e a guerra interior. Você viu? A conversa com Deus, ela é simples, você precisa ser simples com o Senhor. Fala: Senhor, às vezes eu reajo pelo meu impulso, eu sou muito impulsiva. Talvez você é uma pessoa impulsiva. Talvez você reage pela dor que você sente, ou pelas dores ou feridas que alguém causou em você. E sem você perceber, você está gerando conflitos na vida de alguém. Muitas vezes eu não percebia, mas eu gerava conflitos na vida das pessoas. Mas hoje, você tem que falar: Senhor, mas hoje eu coloco diante da tua gloriosa presença tudo que me desorganiza, tudo que me tira do teu centro, Senhor. O que está te tirando? O que está tirando você do centro de Deus? Fala assim: Senhor, toca, Senhor, no meu interior. Toca, Jesus. Cura, Senhor, as minhas emoções machucadas. Cura as minhas memórias feridas, as reações descontroladas que eu tenho, as palavras que eu disse e que eu também recebi. Toca, Senhor, no meu interior. Que a tua luz, Senhor, entre na minha alma, aonde está em sombra, aonde está em trevas. Transforma-me, Senhor, em cura. Vai pedindo para Deus, fala: Senhor, me transforma em cura e não em conflito. Transforma-me, Senhor, em ponte e não em muro, né? Transforma-me em paz. Peça para o Senhor que você seja um canal de paz e não um canal de tempestade, que tem gente que é como se fosse um tsunami. Cheguei, Brasil, e já sai levantando tudo. Você precisa pedir ao Senhor. Por isso que eu te convido hoje, nessa tarde, a fazer esse Santo Terço comigo, que vai ser poderoso. Amém? Nas contas grandes, a gente vai dizer: Jesus, acende o teu amor no meu coração e silencia todo o medo dentro de mim. Olha só. Jesus, acende o teu amor no meu coração e silencia todo medo dentro de mim. Aí você pode repetir comigo assim: Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas eu seja cura.
Senhor, que eu não seja conflito, mas eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, acende o teu amor no meu coração e silencia todo o medo dentro de mim. Vai pedindo para o Senhor novamente. Você que tem medos terríveis, pede para Jesus, porque o medo ele vai criar em você uma emoção desorganizada. Pede para o Senhor organizar as suas emoções. Sabe? Pede para Jesus, fala: Jesus, cura dentro de mim tudo aquilo que me faz reagir de forma exagerada ou ferida. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja, Senhor, a cura. Nesse terceiro mistério, o medo ele gera em você palavras que machucam. Então, antes mesmo de alguém acessar você, você já está se rebatendo. Antes de alguém acessar a tua ferida, você já está se defendendo. Você está errado e você quer bater que está certo, porque você não quer deixar a pessoa ter acesso a você. Isso não vai te deixar mais fraco. Então, peça ao Senhor que Ele cura a cura mesmo das palavras que machucam. Sabe? Senhor, cura a minha língua. Senhor, a minha resposta. Cura a minha resposta. Cura, Senhor, a minha comunicação. Às vezes você está ferindo pessoas com palavras. Às vezes você pega a palavra de Deus, você distorce e joga do seu jeito. Às vezes você nem rezou. Às vezes você não entrou em intimidade. Às vezes você não está com a vida ali alinhada no altar com o Espírito Santo. E você pega a palavra de Deus e bum! E bate na cabeça da pessoa. E aquilo volta para você e você não entende por que você está causando tantos conflitos. Por isso peça ao Senhor. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflitos, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflitos, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério, peça ao Senhor a cura desses relacionamentos que está gerando desgaste em você. Um namoro abusivo, uma amizade abusiva, um trabalho abusivo, pessoas abusivas, sabe? Você está fazendo amizade por emoções e essas pessoas estão sugando você, elas estão tirando de você a sua alegria, elas estão tirando de você seu dinheiro, elas estão tirando de você teu ministério, elas estão tirando de você tanta coisa e você não está percebendo. Tem esse relacionamento abusivo, está tirando sua alegria. A pessoa se apaixona por quem você é, mas depois que você casar, você vai ser como ela quer que você seja. Você não vai poder mais sorrir, você não vai poder mais ser livre, você já não vai mais poder assistir o programa que você gosta, a música que você gosta, você não vai mais poder sair com seus amigos, você já não vai mais poder ir para academia, você não vai mais poder sair sozinha. Então, que relacionamento é esse que vai começar a te desgastar e vai te fazer ficar doente? Jesus,
Coloca paz onde antes havia disputa ou resistência. Peça isso, Senhor, coloca paz onde havia essa disputa e essa resistência. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflitos, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflitos, mas que eu seja cura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto e último mistério. Peça ao Senhor que cure as feridas antigas que você traz, feridas que ainda estão influenciando no seu dia de hoje. Vai pensando naquilo que mais te feriu quando você era pequena, na creche, na escola, na sua fase adolescente. Qual foi a cena que mais te marcou? Qual foi a cena que te envergonhou? Qual foi aquela cena que te trouxe um mal-estar muito grande, sabe? Você lembra até hoje. Peça ao Senhor, Senhor, passa, Senhor, nos lugares aonde eu ando e ainda tenho guardado dor, rejeição, tristeza, ódio, raiva, vai te matar. Senhor, vem comigo. Sabe, que você seja esse instrumento de cura para os outros. Que Jesus ele possa ungir a sua vida, assim como ele unge a minha todos os dias. Senhor, unge a minha vida para curar e não para ferir ninguém. Peço ao Senhor que te dê uma unção dobrada, uma poção dobrada, para que você possa ser esse canal de cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflitos, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflitos, mas que eu seja cura. Senhor, que eu não seja conflito, mas que eu seja a cura. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vai agradecendo, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa tarde gloriosa, por esse dia glorioso na Tua presença. Eu não sei que horas que você vai ouvir, que você vai rezar esse Santo Terço. Se é de manhã, fala assim, obrigado por essa manhã. Se é de tarde, obrigado por essa tarde. Se é à noite, obrigada por esse descanso. Sabe? Obrigada por estar, Senhor, nesta oração comigo. Senhor, que esse Santo Terço, ele gere em nós uma cura interior, tanto na minha vida quanto na vida dessa pessoa que está me rezando comigo agora. Que cada palavra seja uma medicina, que cada ejaculatória seja um bálsamo na alma e que a Tua paz, Senhor, governe o meu coração e o coração dessa pessoa que me escuta. Cobre-nos, Senhor, com Teu sangue. Guarda, Senhor, a minha mente, a mente dessa pessoa. Ilumina, Senhor, as minhas emoções. Fortalece, Senhor, o meu espírito. Fortalece o espírito abatido e cansado dessa pessoa que está me vendo aqui agora. Eu declaro, Senhor, neste dia, sou canal de cura, sou instrumento da paz, sou morada do Espírito Santo. Se você chegou até aqui, comenta aqui, escreve aqui embaixo, escreve aí. Eu declaro em nome de Jesus, eu sou canal de cura. Declare aqui embaixo, sou canal de cura. Escreva aqui, sou canal de cura. Eu sou instrumento de paz, eu sou morada do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Gratidão. Se esse Santo Terço falou com você, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal, envia para alguém que precisa de cura. Que Deus abençoe você poderosamente, paz e fogo no seu coração e salve Maria Puríssima. Beijo, até o próximo, tamo junto, até o céu.